para ir, porque eu fiz já fiz uma aula já hoje e o som estava bom. Veja por aí a questão de aumentar o volume ou algo do tipo. Tente aí. Melhorou? Eu não mexi em nada aqui, eu não mexi em nada. Se tiver melhor, você fala. Aqui tá ok. Então, o Eliane, vê aí. Tá bom o som? Vê não, né? Escute. Coloque o nome dos seus colegas que estão na sala de aula para a gente registrar a chamada, por favor. Certo. Enquanto o Eliane está colocando os nomes de vocês, eu já vou passando a informação, né? Estão vendo a minha tela sendo produzida aí. Deixa eu só abrir melhor aqui. Vou abrir melhor para vocês visualizarem bem. Washington. Washington, você está me devendo muita tarefa, tá? Vamos prestar atenção aí nessa ideia. Clara. Pronto, eu estou aí exibindo para vocês a minha página principal, né? A tela inicial. Como vocês podem ver, vão copiar esse conteúdo da aula de hoje e vão enviar no e-mail solicitado. Esse e-mail aqui, bem pequenininho, é fácil de decorar. Deixa eu dizer outra coisa. As pesquisas de vocês, já estou corrigindo, uma por uma, e até o final da semana, pelo menos até o sábado, eu vou estar divulgando o nome de vocês lá o nome de quem enviou essas pesquisas, eu vou estar divulgando no grupo, tá? Eu não vou divulgar a pontuação por uma questão até de ética, porque, por exemplo, é diferente do formulário. O formulário Google, ele já é automático, não tem nada que possa constranger, mas as pesquisas, quem quiser saber do resultado individual, fala comigo, mas como pode acontecer de alguém tirar 0,5 de ponto, meio ponto, aí pode pensar, mas por que eu tirei isso, aquela coisa toda? Então, fala comigo no individual, mas eu vou divulgar só a lista geral, o nome de quem enviou. Quem não enviou essa pesquisa, que era até terça-feira, que foi até terça-feira para me enviar, se ainda persistir, quiser enviar, eu recebo, mas não vai ter a mesma pontuação como a do início. Cada atividade dessa que eu solicito a vocês vale 2 pontos. Pesquisas, somatório de vistos, vale 2 pontos. Então, no final da unidade, eu vou e somo tudo e depois faço uma média aritmética para chegar no 10, certo? Para fechar no 10. Então, quem não enviou, não significa que não pode enviar novamente, não pode enviar, não. Pode enviar sim, só que, tá bom, Eliane, obrigada. Só que não tem a mesma pontuação, mas pelo menos vai valer. Teve uma menina que me enviou ontem, falou comigo, eu não sei se foi do primeiro B, eu sempre confundo as turmas, mas ela falou assim, professora, qualquer ponto que eu conseguir, para mim tá ótimo. E aí eu gostei dessa fala dela no seguinte, ela justificou porque não pôde enviar, né? E teve lá a justificativa dela, eu aceitei, mas teve a condição de que ela poderia mandar para mim, porém, não com a mesma pontuação. E ela, não quero perder, não, a oportunidade não. E isso é louvável. Então, quem está atrasado aí com atividades,
Já que eu estou colocando ali no YouTube, pelo menos os resumos, sem explicações, sem nada, já que eu estou colocando, vai lá, copia e chega assim, professora, eu vou enviar para a senhora uma atividade que era para ter entregue na primeira semana de aula. Eu recebo, certo? Não tem problema, eu recebo, nem se preocupe. Prejudicada é que você não pode ficar. Só que, só que não tem o mesmo valor de quem enviou no prazo correto. E outra coisa, teve um menino também que ele estava, eu não sei se foi da turma de vocês também, toda vez eu me confundo, mas que ele enviou as atividades todas que eu tinha solicitado, aí ele tinha se atrasado, assim, enrolado todo, mas ontem mesmo ele enviou uma tuia de, como diz no popular, uma carrada de e-mail para mim com as atividades, e eu recebo, sem problema nenhum, porque tudo é válido, vocês não estão fazendo um serviço em vão, não. Estão estudando para crescimento. Então, o que vocês tiverem aí para ajudar vocês será bem-vindo, ok? Então, até o final da semana, até o sábado, eu vou estar divulgando a lista de quem me entregou essas atividades e junto com quem vai me enviar, de quem me entregou a pesquisa e quem vai enviar o caderninho para dar o visto durante a semana. Dito isto, nós vamos. Qualquer dúvida que o pessoal tiver aí, Eliane, se alguém tiver alguma dúvida, digita para mim, por favor, porque aí eu já esclareço agora nessa aula, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, aí pode digitar. Ou então abre o microfone aí. Agora, não pode ficar um barulhão, só uma pessoa só que pode falar, porque fica bom para eu entender. Certo? Então, quem tiver dúvida, pode perguntar. Esse é o momento de esclarecimento. Enquanto ninguém fala, ninguém se pronuncia, a gente vai dar prosseguimento à nossa aula. Dá para ver direitinho a tela aí, né? A última aula que a gente teve foi sobre introdução à física, que foi justamente solicitada a pesquisa. O assunto de hoje vai continuar sendo introdução à física, porém com mais aprofundamento. Cada etapa agora vai ser aprofundamento, certo? Não se preocupem se tiverem dúvidas, professora, é porque eu nunca ouvi falar nisso, ou já estudei, mas eu me esqueci. As aulas estão para isso, para a gente estudar o novo e relembrar o que já se passou para compreender o que está acontecendo, né? A ideia de história, né? História estuda o passado para entender o presente e lançar perspectiva no futuro. Essa é a lógica do nosso estudo, tá? Então, tá aqui. Por favor, é porque eu não coloquei aqui, mas eu vou colocar nesse slide depois. Por favor, gente, quando enviarem para o meu e-mail, coloca o nome, a série e a turma. Porque eu não só tenho o primeiro B, e às vezes acontece de ter uma Bárbara. Vou dizer Maria Eduarda? Tem uma Maria Eduarda aqui no primeiro B, tem uma Maria Eduarda no nono B, e tem uma Maria Eduarda no segundo B. Se só mandar Maria Eduarda, aí eu posso me confundir. Eu vou abrir um e-mail. Pela atividade, eu posso supor de qual série seja, de qual turma seja. Mas vai dar mais trabalho para mim, e com isso eu vou demorar ainda mais. Deixa o avião passar. Pronto. E com isso eu vou demorar ainda mais a corrigir e a dar resposta para vocês, porque eu vou ter que ir lá no CIEP e ver Maria Eduarda, um exemplo, estou dando um exemplo de Maria Eduarda, tá? Mas, por gentileza, quando enviarem, coloque o nome. Não precisa ser o nome completo, não. Primeiro nome, série e turma. A não ser que tenha outra pessoa que tenha o mesmo nome parecido com o seu. Certo. Quando eu recebo aqui, Eliane, vocês, para mim não faz diferença ser primeiro B, sala 1, primeiro B, sala 2, assim, não faz diferença. Ah, tá os dois juntos aí. É isso mesmo. Silvana falou que a gente vai ficar até 10 horas, certo? Então, não vai ter
complicação não. Agora, sim, para mim não faz diferença, né? Faz diferença para os professores que estão aí que estão aí na escola. Porque no CIEP está todo mundo na mesma turma, é primeiro B. Essa divisão que teve, primeiro B, sala 1, primeiro B, sala 2, ficou para separar as turmas melhor na escola. Quando vai muito estudante, aí para não aglomerar, aí é melhor fazer isso. Mas no CIEP está todo mundo no primeiro B. Beleza? Embora não dê tempo vocês copiarem tudo hoje, mas pelo menos fiquem atentos a alguma explicação que eu vier dando. Não se preocupe se eu passar o slide às pressas aqui, porque isso vai estar lá no YouTube, certo? A explicação pode até não estar, mas o resumo da aula vai estar. E é justamente isso que vocês vão copiar para mim. Qual é a diferença de quem vai lá no YouTube e só copia o assunto para quem está aqui na aula e entende a explicação e recebe a explicação. É justamente esse fator de compreender, de saber do que a gente está falando. Se você apenas chega lá apenas chega lá no YouTube, copia e diz, agora sim, estou em dias, não significa quase nada em relação à compreensão do assunto. Por exemplo, vai ter aulas que a gente vai estar desenvolvendo cálculos aqui na sala de aula, mas lá no YouTube só vai estar o resumo, ou seja, só isso aí para vocês copiarem. Aí depois vai ter a estudante que chega para mim, lá no meu WhatsApp, e diz assim, professora, a senhora tem que explicar esse assunto aí, porque eu só vi lá a cópia. Aí eu vou e pergunto, bonito, né? Eu digo, olha, você estava na aula? Ele fala, não, não estava. Nem estava na aula aí na escola, e nem quando eu mando o link para assistir a aula de casa. Então, aí já foi como posso dizer assim, já foi um problema do estudante. Não foi da gente, não foi meu. Porque a aula está disponível. Agora, se esse estudante chega e justifica, traz um atestado médico, ou alguma coisa que comprove que ele não pode estar na aula, aí é outra conversa. Mas nem vem para a aula no online, que eu mandei o link para o pessoal do online entrar também. E nem vem para a aula no presencial. Aí fica difícil, né? De estar prestando tanta dedicando tanta atenção assim para esse aluno. Ó, vou adiantar aqui o slide, está dado o aviso. Quando enviar, coloca o nome, a série e a turma, por favor. Se eu estiver falando rápido, você me fala, tá, Eliane? Os tópicos dessa aula de hoje, ou seja, a proposta, obrigada, a proposta de que a gente vem estudar hoje será isso aí, potência de 10, potências de 10 e notação científica. Deixa eu ver aqui o negócio. Potência de 10, notação científica. Não se preocupe em copiar agora, não, certo? Porque eu vou disponibilizar esse resumo lá no YouTube, que por coincidência é o mesmo que foi para o primeiro A. Então, aqui, potências de 10, notação científica, contagem e medição de uma grandeza, padrões de unidades de medida e ordem de grandeza. Certo? Essa é a proposta da nossa aula de hoje. Não vai dar tempo de ver tudo, porque o relógio corre aí, mas essa é a nossa proposta. Mudou a tela para vocês, Eliane? Joia. Aí, potência de 10. Gente, passa para o Eliane, diz a ela se sabe, se não sabe. Mas vocês lembram o que é uma potência? Vocês lembram essa ideia aqui de potência? Alguém lembra aí o que é? Não, né? Só um instantezinho que eu vou compartilhar aqui a outra tela, que eu vou explicar para vocês. Vou só aqui digitar o código da reunião para compartilhar a outra tela aqui para escrever para vocês. Só um momentinho, viu? Não sai onde não. Peraí, F. Só um instante.
Eu vou compartilhar aqui com vocês essa outra tela explicativa aqui. Um momento aí. Apareceu a outra tela, ou Eliane? Certo. Só vou te pedir o seguinte: eu vou estar com a cabeça baixa aqui, escrevendo nesse aparelho. Aí, qualquer coisa, se você precisar falar, você abre o microfone, fala e depois desliga, tá bom? Porque, como eu vou estar com a cabeça baixa, eu não vou poder visualizar suas mensagens. Entendido? Vou falar para vocês aqui. A questão da potência, ela é o seguinte: eu não sei se vocês lembram de, em algum momento na vida de vocês, terem visto os números nessa situação aqui. 2 elevado a 3. Se vocês não lembram, vocês estudaram sobre isso, em algum momento da vida de vocês estudaram. O que significa é que qualquer coisa você fala aí no microfone, viu? Que eu não estou vendo mensagem, não. Significa que esse número aqui, que eu circulei de vermelho, é a base. Desculpem a letra. Deixa eu fazer aqui com letra de forma, porque como eu estou digitando no touchscreen, escrevendo touchscreen, eu sofro. Isso aqui é base. Pronto. Vai ficar mais ou menos assim. Depois eu vou comprar uma canetinha. E esse outro número aqui, eu circulei de verde, ele é o expoente. Tá grande assim por causa do touchscreen, tá? Não é porque minha letra é ruim, não. É o touchscreen que não tá ajudando muito. É o expoente. O que significa essas conversas todas aqui? Deixa eu pegar outra caneta. 2 elevado a 3. Eu estou dando um exemplo com 2, mas isso acontece com qualquer número, tá? Significa que esse número que está aqui embaixo, que é a base, essa base aqui, ele vai se repetir quantas vezes o expoente estiver indicando, certo? A base vai se repetir o máximo de números que esse expoente está indicando. Aí eu tenho aqui o 2, que é a base, vai se repetir quantas vezes? Se alguém souber, pode digitar. Agora eu estou olhando aí. Se alguém souber, pode digitar, Eliane. O 2 vai se repetir quantas vezes? Ótimo. Quem respondeu? Foi você mesmo ou foi alguém aí da turma? Diga o nome. Se foi alguém da turma aí, digita o nome. Foi você mesmo? Olha, parabéns, Washington, meu menino. Então, o 2 vai se repetir 3 vezes em forma de multiplicação, certo? Eu vou colocar um pontinho aqui, tá bem discreto aí, é um azulzinho aí. Então, vai ser 2 vezes aqui, 2. Ele se repetiu 3 vezes em forma de multiplicação. Isso significa que agora 2 vezes 2, alguém sabe quanto é que é? 2 vezes 2, digita aí. Se alguém já souber o resultado completo, digita para mim aí, por favor, Eliane.
E digita o nome de quem respondeu também. E aí, alguém sabe? Estou esperando a resposta. 8. Certo. Laura, parabéns, Laura. Então, dá 8 por quê? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2. Eita, isso era um 8, viu? 8. Retomando a explicação, esse 8 aqui, que é o resultado, ele é chamado de potência. Deixa eu colocar aqui. Ele é chamado de, esse 8, ele é a, meu Deus do céu, a potência. Vou escrever até todinho não, porque senão vai ir. Certo? Então, esse 8 aqui, ele é a potência. O que aconteceu aqui? Eu tenho uma base, tenho um expoente, com o resultado que vai ser a potência. Sendo que essa potência, ela vai ser encontrada a partir da conta de multiplicação. Então, e é interessante é que tem gente que pensa que é para fazer 2 vezes 3. E não é. É para fazer, é para repetir o 2 3 vezes. Nesse caso, se fosse 2 elevado a 5, eu repetiria o 2 5 vezes. Ficaria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Certo? E aí, essa é a ideia da potência. No nosso caso da nossa aula aqui, vou voltar para outra tela. O caso do nosso conteúdo aqui de aula vai ser o seguinte, deixa eu retomar a explicação da outra tela aqui, tá? Peraí, só enquanto isso, deixa eu só dar outra justificativa aqui. No caso da nossa aula, que ele fala aí potência de 10, a base é que vai ser o 10, certo? A base vai ser o 10 e vai existir um número qualquer aqui. Eu vou colocar N, porque, meu Deus, isso é um N de navio, tá? Então, eu vou colocar N. Nessa situação aqui, deixa eu só mudar a cor do N. Meu pai, eu chego lá, pronto. Nesse caso aqui, a base é que vai ser 10, sempre. Quando eu falo potência de 10, é porque a base vai ser sempre 10. E o expoente vai ser um número qualquer, um número N qualquer. Esse número N ele pode ser positivo e pode ser negativo. No decorrer das explicações, vocês vão entender por que a necessidade de se utilizar a base 10, a potência de 10, nas situações da física, certo? Com o decorrer das nossas explicações aqui, vocês vão compreender essa necessidade. Então, lembrado um pouquinho a história de potências, aí a gente pode caminhar com a ideia de potência de 10. E a base vai ser sempre 10. A base será sempre 10. Ok? Se por acaso, em algum momento da vida de vocês, vocês se depararem com um número aqui, por exemplo, 0,1, 0,1, e a pergunta for, isso é pode ser uma potência de 10, eu vou colocar aqui 0,1 elevada a 2. Pergunta, isso pode ser uma potência de 10? Nesse desenho aqui, claro que não é 10, mas a gente pode transformar isso numa potência de 10. Não se confundam aí que eu vou dizer agora, tá? Pode transformar isso numa potência de 10. Esse 0,1
ele é igual a 1 sobre 10. Ele é igual a 1 sobre 10. Calma aí que eu vou usar isso aqui. Ele é igual a 1 sobre 10. Deixa eu ajeitar esse zero aqui. Ele é igual a 1 sobre 10. Sendo que ele está elevado a 2. Aí ele vai fazer isso aqui, ó. Elevado a 2. 1 sobre 10 elevado a 2. Nesse contexto, você pergunta, mas professora, isso aí é uma potência de 10 também? Nesse desenho, não. Mas, assim, de cara, não. Você pode dizer que não. Mas quando vier fazendo as transformações matemáticas, ele se transforma numa potência de 10. Ó, vou continuar fazendo a mágica, tá? Qualquer coisa, você pode ligar o microfone e falar. Vou continuar fazendo a mágica. 1 sobre 10 é igual a 10 elevado a menos 1, que é elevado a 2. Certo? 1 sobre 10 é igual a 10 elevado a menos 1. Eu estou apagando aqui tudo aqui. Deixa eu ajeitar isso aqui. Pronto. 1 sobre 10, ó, olha que coisa mais bonita que acontece. 0,1 é igual a 1 sobre 10, que é igual a 10 elevado a menos 1. E tudo isso elevado a menos 2. Quando a gente faz a multiplicação desses expoentes, a gente faz assim, menos por mais, porque teria um mais aqui. Menos por mais é ser menos. E 1 vezes 2 é menos 2. Isso aqui ficaria dessa maneira aqui, ó. Isso aqui vai ser igual, vou colocar o igual aqui embaixo. Isso aqui vai ser igual a 10 elevado a menos 2. Vê que bacana. Dessa ideia aqui, eu cheguei a essa ideia aqui. Isso tudo está nas regras de potência, nas regras de expoentes também. O pessoal, quando vocês estiverem tendo aula de matemática, vocês podem até solicitar ao professor de vocês que faça uma revisão de números exponenciais, de potências, certo? Então, vai ter algum exercício que o desenho da pergunta vai estar assim, 0,1 elevado a qualquer número. Aqui eu usei o 2 como exemplo. E que você vai precisar transformar. Se quiser pular já daqui para cá, pode pular. Não tem problema não. Se você já sabe o que vai acontecer, então não tem problema, certo? Mas, se não... Aí diz assim, mas professora, por que isso aqui se transformou em menos 1? Não era 1 sobre 10? Porque se transformou em menos 1. Aí tem uma regra de potência, você pode tirar dúvida aí com os professores de matemática de vocês, os professores de matemática, mas a princípio eu vou dizendo que existe aí como se fosse o inverso de 10, tá? O inverso da base. Ficou assim. Isso é dúvidas para as aulas seguintes, principalmente de matemática. Só estou explicando porque vocês podem se deparar com isso no futuro. Ok? Agora eu vou voltar para a minha tela lá. Então, entendida a ideia de potência de 10. Alguém tem alguma dúvida? Fala aí para mim, para eu poder sair dessa tela. Se tiver dúvida, fala para mim aí, Eliane. Por favor. A maioria aqui disse que entendeu e não entendeu ao mesmo tempo. Entendeu? Agora explicar. Não, a gente entendeu, rapaz. Explique de novo. Ó, manda todo mundo ficar calado aí, Eliane, por favor. Bota moral aí, por favor. Bota moral aí. Você é a líder da turma. O homem do gás está passando aqui agora. Vai ajudar bastante também. Olha, eu vou disponibilizar, por causa de vocês que estão aí na sala, por causa de vocês, eu vou disponibilizar essa explicação lá no link do YouTube.
mas é só por causa de vocês, tá? Eu vou disponibilizar essa explicação no YouTube. E aí vocês vão poder rever quantas vezes quiserem. E se permanecer a dúvida, aí vocês falam comigo no particular. Eu só peço que só falem comigo até as 5 horas da tarde, porque das 5 horas da tarde em diante eu tenho muitas situações pessoais para serem resolvidas. Então, por causa de vocês que estão aí na sala, eu disponibilizo essa explicação aí lá no YouTube. Eu gero o link e vou disponibilizar junto com o conteúdo que vocês vão precisar copiar. O Washington mandou avisar que está sem internet e não tem como ele fazer as tarefas que botar lá no banco. Então, eu vou pedir assim. Alguém aí da sala que for muito amigo de Washington, poderia ajudá-lo? Tipo assim, ele escreve, né? Chega assim, fulano, se alguém for vizinho dele, alguma coisa tipo, deixa eu me sentar perto de tu aí para eu copiar o conteúdo da professora e enviar pelo teu e-mail, aí tu coloca o meu nome e a professora vai saber que eu fiz a tarefa. Pelo menos alguém da sala, sei lá, um vizinho que ele tenha muita afinidade. O próprio Anísio aqui, ele pode pedir o celular de Anísio emprestado e ele copiar rapidão, nos intervalos e enviar para mim, certo? É uma sugestão que eu estou dando até ele resolver o problema da internet dele, certo? Eu estou agora sabendo o que está acontecendo, mas isso não vai significar que isso vai durar a vida toda. De algum modo, vai haver uma solução. E eu peço a Papai do Céu que essa solução chegue logo, logo e logo. Tá bom? Deixa eu só voltar aqui para outra tela, que eu estava compartilhando, e essa explicação aí vai estar lá no YouTube. Vocês vão ver quantas vezes precisarem e podem falar comigo para tirar dúvidas remanescentes. Aí, como eu vou disponibilizar isso? Ô, professora, tem como a senhora mandar a pesquisa de novo no grupo, porque a maioria aqui não fez a pesquisa. Eu vou fazer o seguinte, no grupo não, diminuir. No grupo não, porque senão vai ficar muita informação antiga para o momento atual, mas eu vou disponibilizar no YouTube, ok? Eu disponibilizo o link e você vai lá, eu vou colocar lá um título, sei lá, tipo, pesquisa do primeiro ano sobre as contribuições da física, tá? E você vai lá e pega. Quem não fez, vai lá e pega. Tá bom? Foi muito bem ter perguntado isso. E eu fico muito, muito feliz, porque significa que vocês estão interessados. E é muito bom. Eu queria muito estar aí na aula presencial só para eu desfrutar desse momento com vocês. Olha, como eu vou disponibilizar as explicações lá no YouTube, eu vou só voltar a tela. Eu vou voltar a tela um pouquinho aqui para passar o tempo no slide e poder visualizar, tá bom? Essa aí vai ser a primeira tela a ser copiada. Se vocês observarem, tem o número do slide aqui, ó. Eu estou, no caso aqui, na página 9. Deixa o mouse andar por aí. Aqui, ó, é a página 9. Ok? Eu vou passar para a página 10. Não copia não, porque não vai dar tempo mesmo. Não vai dar tempo. Só se quiser copiar, mas não vai dar tempo não. Porque a gente vai ter aula até o quê? Até 10 horas. Até 10 horas. E eu não quero que vocês fiquem tão cansados, não. Certo? Vocês vão cansar muito. Então, é a página 10. Eu só peço que a turma fique em silêncio enquanto eu adianto, tá bom? Não faça barulho aí, não. Senão eu vou chamar a Silvana. Ó, passando agora a página 11. Aí foi sobre a potência de 10 que eu expliquei. Deixa eu chegar na tela para vocês. Potência de 10. E aqui está a justificativa. Eu já passei aquela explicação anterior, para vocês lembrarem, né, sobre potências, e aqui vai agora justificar porque vocês vão usar a potência de 10, que é uma maneira simplificada de escrever números com quantidades de algarismos muito grandes ou muito pequenas, de modo que ocupem menos espaço e, acima de tudo,
facilite operar com eles. A gente vai precisar muito, muito de memorizar a ideia do 10. Só um momentinho aqui. Estava dando um recado aqui. Ó, vou passar para a página agora, página 12. Aqui, ó, página 11, já passou. Estou verbalizando isso porque vai estar lá no YouTube, é para ninguém se perder. Página 12. Aqui está um exemplo sobre a necessidade de utilizar a potência de 10, de colocar um número numa base 10. Aqui está um exemplo. Aí eu coloquei aqui o que o autor do livro lá que eu estou utilizando para vocês, ele deu esse número bem grandão aqui, que toda vez eu treino para verbalizar ele para vocês, só que depois eu me perco, então é melhor nem dizer. Mas deu esse número grandão aqui, que é o número de moléculas da água, que tem em 1 litro de água, tem aproximadamente isso tudinho aqui. E a massa de cada uma dessas moléculas, ou seja, tem esse monte de molécula, e cada uma delas pesa isso aqui, o peso da água, a massa, né? Com o tempo vocês vão se familiarizar com esses termos. Então, aqui está números grandes, e observe que tem vários zeros. Quando aparecem vários zeros, realmente significa que há uma base 10 que vai aparecer aí. Aí aqui, na página 13, tá, os números tal e o número tal podem ser simplificados por meio de uma notação exponencial. A ideia de notação exponencial é a potência, é o expoente. Tem, como eu fiz nos exemplos, a base é 10, tá aqui, e um expoente. Como eu usei aqui, um expoente n, em que o número 10 e o número n são respectivamente, ou seja, são nessa mesma ordem, 10 e n são a base e o expoente da potência, como eu já tinha passado aquela explicação básica para vocês. Página 14. Aí, usando o recurso para as duas quantidades acima, aquelas grandes quantidades, se eu for reduzir aquele número grandão para a potência de 10, ele vai ficar assim, ó. 335 vezes 10 elevado a 23. Significa que tem 23 zeros por ali. 23 necessidade de colocar o número 0, né? Aqui, ó, o expoente aqui é 23 e a base é 10 de moléculas, e 2,99 vezes 10 a menos 23. Isso aí é a questão da contagem dos zeros. E também dos números depois da vírgula. Certo? Veja que diferença que ficou daquele número grande que tem na página 13. Vou voltar a página aqui, ó. 335, eu tenho 1, 2, 3, 5, peraí, 8. 8 mais 3, 11, 15, 18, 18 mais 20, mais 18 mais 23, 21, 18 mais 3, 21, 4, 26. Peraí, deixa eu contar de novo, viu? Me perdi. 6, 9, 12, 15, 18, 21, 23. 23 zeros. Então, essa necessidade dos zeros. Agora, vou voltar para a página 14. Vou para a página 14. Significa que vai ser 10 e coloco o número de zeros aqui. Do mesmo jeito, com o outro número, que tem a vírgula. Significa que a base é 10 e que vai ser elevado a menos 23. Deixa eu ver aqui. Não saiam da sala, viu? Que eu estou adiantando aqui as telas do slide para vocês poderem copiar. Página 14, página 15. Está explicando como foi que chegou essa contagem, certo? A ideia da vírgula. Quando vocês estiverem no YouTube, vocês dêem uma lida melhor para copiar e vocês vão entender como foi que chegou essa contagem. Eu já mostrei para vocês que eu contei, né? 23 zeros. E eu contei daqui, ó. Vindo da direita para a esquerda. Cadê aqui? Eu contei daqui, ó. Da vírgula vermelha para cá. Nesse caso, quando eu conto daqui para cá, tipo, voltando, contei daqui, o número vai ficar positivo. Na página 16, quando eu conto, olha aqui, o 0, que é do outro número grande. Quando eu conto da vírgula, eu não estou contando esse 0, estou contando
os zeros depois da vírgula. Quando eu conto descendo, o número fica negativo. Ou seja, contar os zeros subindo, positivo, o expoente. Contar os zeros descendo, negativo. Se você contar do mesmo jeito que eu fiz, vai dar 23 zeros. Vamos adiantar. Aí tem a ideia de notação científica. Estou na página 17. Vocês vão ler lá. Na próxima aula a gente vai ter uma explicação mais aprofundada, até porque vai vir exercício sobre isso. Então, ele está dizendo o que é que caracteriza uma notação científica. Ou seja, é você escrever um número grande. Quando você escreve um número grande, multiplicando ele por 10 elevado a qualquer número, e chega a alguma unidade de contagem. No meu caso aqui, eu estou contando quilômetros, mas poderia ser o peso, como foi no exemplo anterior, e aqui ele está dizendo o que é uma notação científica e o que não é uma notação científica, e diz por quê. Vocês vão ler, vão tentar tirar as conclusões de vocês e vão falar comigo, diante das dúvidas. Vou para a página 18. Aí ele já está fazendo uma explicação sobre contagem e medição de uma grandeza. Então, aqui ele dá uma definição do que é contagem, que é o valor exato de uma quantidade, de uma grandeza. Aí tem um exemplo. Depois ele dá a definição de grandeza. Vocês vão ler com atenção e muita atenção, certo? E depois ele vem com a definição de medir. O que é medir essa grandeza? Ok? Vou adiantar a página 19. Aí já vem os padrões de unidades de medida. Porque tudo precisa ser padronizado. As contagens precisam ser padronizadas. Imagina se eu dissesse que isso aqui é uma água. Isso aqui não é uma água, isso aqui é um celular, um aparelho de celular. Ou se eu dissesse que isso aqui é um ovo. Então, existe um padrão de unidade para cada situação, para cada contexto. Aí, na física, existe uma organização, né, uma padronização chamada Sistema Internacional de Medidas, e é abreviado pelo SI. Na página 20, está explicando que existem as medidas, as unidades fundamentais e as unidades suplementares. E ele destaca que entre as unidades fundamentais na física estão o metro, o quilograma e o segundo. O metro, que ele é indicado pela letra M de Maria, quilograma, que é kg, e o segundo, que é o S, a letrinha S, tá? Página 20. Estou adiantando por causa da hora. Não saiam, se tocar, não saiam, porque a gente está terminando ainda. Deixa eu adiantar aqui, página 21. Cadê minha página 21? Aqui. Aqui está um quadro que faça o resumo das unidades fundamentais e os símbolos das grandezas, certo? No caso aqui, no SI, a unidade no caso do metro, né? O símbolo dele é M e o nome da grandeza é comprimento. Quando eu falo de comprimento, eu posso falar de tamanho, posso falar de distância, certo? Mas tem as variações do metro, né? Que é o quilômetro, que é o centímetro, mas basicamente a gente usa isso aí. Nos cálculos que a gente vai fazer futuramente de física, vocês vão entender como é que faz a mudança de metro para centímetro e de centímetro para metro, para quilômetro. Depois eu passo esse assunto para outra aula, beleza? Aí tem o quilograma, que é o kg, e a grandeza é massa, né? A massa, mais conhecido como peso. Então, eu tenho 1 quilo de feijão. Aí, costumeiramente, a gente diz, o peso desse feijão é 1 quilo, mas, na verdade, a massa daquele pacote que contém aqueles grãos de feijão, a massa dele está em 1 quilo, se a gente fosse falar na linguagem científica. E aqui tem o segundo, né? A unidade padrão é o S, e relacionado ao tempo. Mas a gente tem hora e tem minutos, e tem a outra lá que é o milímetro, alguma coisa assim, milésimo, né? Milésimo de segundos. Tem o ampere, a intensidade do ampere é a corrente elétrica, certo? Isso aí é um cálculo da física lá no terceiro ano que vocês vão aprender a fazer.
o Kelvin, que é a unidade de termodinâmica. Aqui no Brasil, a gente usa o Celsius, 5 graus Celsius. Lá nos Estados Unidos é 5 kelvins, 5 graus kelvins. E vai ter ainda no primeiro ano, vocês vão estudar essa... No primeiro ano não, desculpa. No segundo ano, vocês vão estudar sobre essa ideia de termodinâmica. O mol, que é a questão da matéria, né? Molares, de moléculas, digamos, o peso das moléculas da água, então ele vai ser 5,2 mols, e aí vai. A candeia, né? A candela, que é da intensidade luminosa. Isso aqui não é muito utilizado, não, no nosso dia a dia, não. O mais utilizado é isso, metro, quilogramas, segundos. O mais utilizado, né? Como já foi no slide anterior. Sim, e tem o radiano, que aí é uma unidade suplementar para a física. Deixa eu ver se eu coloquei a 22. Tem ordem de grandeza, explicando aqui, volta de novo para a ideia da potência de 10. Então, a ordem de grandeza é a seguinte. Imagina esse zerinho aqui, ó, 10 elevado a 0. Quando eu conto 10 elevado a 1, a ordem de grandeza do 10 elevado a 1 é maior do que a ordem de grandeza do 10 elevado a 0. Por quê? O expoente aqui é maior, 1, 0, então vocês vão olhar para os expoentes. Aqui, ó, a ordem de grandeza aqui é 4. Já a ordem de grandeza aqui é menos 2. Aí você vai e compara qual dessas é maior, qual dessas é menor. Vai ter exercício que vai ter comparando isso aí. No YouTube, vocês vão poder voltar essa aula por causa de vocês que estão aí na sala de aula presencial. E ninguém apareceu online, mas no presencial, por causa de vocês, eu vou disponibilizar essa explicação. E aí vocês vão poder ver quantas vezes quiserem e volta para mim, diz, professora, eu queria entender melhor tal parte lá, aquela... Tira o print da tela e diz, professora, me explica essa tela aqui, essa parte aqui que eu não entendi. Combinado? Fala aí, Eliane, tá tudo combinadinho, tudo certo, nada errado? Muito bem. E vai ser isso aí, apenas isso. Eu vou estar disponibilizando esse link lá a partir, acho que vai só depois, só a partir do meio-dia, porque ainda vou ter uma aula agora com o pessoal da outra turma, aí não vai dar para eu fazer isso para vocês agora, tá bom? Mas eu espero que vocês aproveitem o máximo possível. Eu queria muito estar aí com vocês, queria muito, 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 só Deus sabe o quanto. Mas, infelizmente, diante da situação que a gente está enfrentando, eu estou aqui, ensinando da minha casinha, nesse muro branco. Gente, tenham um bom dia, esperem tocar, e aí vocês podem se direcionar para a sala de vocês. Qualquer coisa, se quiser falar agora, pode falar também. Estou aqui à disposição, até tocar. Oi? Tchau, professora. Bom dia. Tchau, meu povo querido. Vou desligar o link, tá? Para chamar outra turma.